Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para avisar que o link do episódio completo estará na descrição do vídeo. Agora, bora pro corte. A gente tem o diabo, mas nas escrituras, etc., era Lúcifer, Sim, certo? sim, sim. Que explica um pouco de Lúcifer. E Lúcifer, até onde eu sei, também era muito belo, não é isso? Sim, sim. Lúcifer é portador de luz, quer dizer, Lúcifer, né? Eles chamam de Lucifer na Irmandade. É dito em Ezequiel, capítulo 28, conta, né, que ele era um querubim ungido, então a patente dele é um querubim, ele era ungido, então ungir significa separar, santificar. Então ele era separado para alguma coisa. E ele ganhou pedras de Deus, né? E essa questão das pedras é muito interessante porque ela está muito presente nas escrituras, a simbologia dessas pedras. Os sacerdotes usavam pedras e Lúcifer ganha 9 pedras. Não ganhou 12, que era sacerdotal, mas ele ganhou 9 pedras. E esse número 9 ele usa em todo o seu sistema numerológico satânico, né? Ele abraça essa numerologia, numerologia satânica, né, que tem uma raiz cabalística, mas eles desmembraram um pouco. Não, Quer pode perguntar? falar. Tá. Não, você falou o nome, o número 9 me deixou tipo assim, mas o capeta não é o 6? 666? Ele não trabalha mais com 6 do que com 9? Na numerologia, né, 6 mais 6 mais 6, né, então tá 18, 8 com 1 dá 9, então você fecha o número ali. Ah, né? é verdade. Você sempre vai fechar uma casa de só 9. decimal. Isso. Putz, verdade. É. Porra, agora... Então aí eles pegam, por exemplo, Jesus ele morreu na hora nona, né, no calendário judaico. Ele foi crucificado no que corresponde ao nosso horário de meio-dia, né, que era a hora sexta do calendário judaico, e morre na cruz às 3 da tarde, no nosso horário, hora nona no calendário judaico. Para o satanismo, puxa, fizemos Deus sangrar na hora nona. Então, eles têm um desdobramento bem grande essa questão número 9, muito presente. Se você for um bom observador, tem muito filme que joga esse lance do 9 aqui e acolá, né? E põe o número 27, 54, sempre que vai dar soma 9. Né? Acabou sendo tão polarizado isso que virou marketing até. Tem muitos filmes que jogam de propósito, pensam, tem o 9, né? A pessoa vai ver, não tem nada, né? Às vezes a pessoa usou como marketing, mas a raiz embrionária é para chamar a atenção pelo 9. Então, ele ganhou 9 pedras, então por isso ele pega o 9. E sim, ele se rebela contra Deus, ele quer ser como Deus, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, a Bíblia diz. E quando ele quer ser como Deus, Deus o afasta da sua presença. Só que aí está um detalhe, Lúcifer é um cara muito inteligente. Ele conseguiu persuadir a terça parte dos anjos. Então imagina, o anjo não tem inveja, não tem ciúme, não tem avareza, não tem arrogância. Tá tudo bem, você tá no céu, tá tudo bem, né? Não tem nenhum problema que a gente olhe aqui na Terra, tal, que faz com que as pessoas tropecem, caiam, errem. Não tem nenhuma tentação. De repente, o poder de persuasão dele foi tão grande, tão intenso, que ele conseguiu fazer com que a terça parte dos anjos abraçassem a causa dele e foram expulsos do paraíso e lançados na Terra. Então, o poder de persuasão é incrível, a doutrina satânica é incrível. Foi aí essa mesma sedução que ele usa lá em Gênesis, né, para Eva. Olha, come desse fruto, né? E não vou comer, porque Deus proibiu. Mas ele é bom, ele é bonito, ele é cheiroso. E se você comer, você vai ter poder, você vai ter o conhecimento do bem e do mal. E provavelmente, o que ele fez? Por inferência, ele comeu também. Comeu, olha, não aconteceu nada comigo, come aí também. Né? E aí houve a queda. Curiosamente, no mesmo local geográfico do paraíso, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. Então era uma dimensão espiritual. E Deus ele coloca querubins para tomar conta da árvore da vida, ou seja, da mesma patente de Lúcifer. Lúcifer ele tem um desdobramento, ele é mais conhecido, virou Satanás, né? Que é uma palavra hebraica, quer dizer Satã, o opositor, o adversário. E diabo vem do grego diabolos, né? Quer dizer aquele que traz divisão. Então são adjetivos para ele, né? Mas a entidade é a mesma. Então ele tem todo um exército, a sua mercê, e a Bíblia fala disso, principados, potestades, ossos, dominadores, né? Fala de categorias, assim como tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, eles têm categorias. E você vai fazendo aliança com essas entidades, vai fazendo pacto com essas entidades, claro, sempre em busca de anelar mais poder, né? Mais destaque. Então isso mexe com a vaidade, né? Ele joga a tríade lá, né? Poder, fama, dinheiro. E aí Lúcifer cai aqui na Terra junto com os anjos. Exato. E começa a viver aqui e controlar aqui. É isso? Isso, exatamente. Agora, interessante, quando a gente fala na Terra, tem uma população de quase 8 bilhões de habitantes, 7 bilhões e meio, né? A gente sempre se pauta na referência humana.
Mas, na verdade, quando a gente está falando de uma dimensão espiritual, é muito maior do que tudo isso. Nosso planeta Terra é um ponto no universo. Né? Tudo que a gente enxerga, com toda a tecnologia que nós possuímos, é só 4% do universo visível. A gente não sabe nada do universo. Sabe nada de matéria escura, de buraco negro. Entendemos muito pouco, né? É muito embrionário. Então, certamente a quantidade de demônios que vieram para a Terra é muito superior à população terrestre. Isso eu não tenho dúvida. Só que estão numa dimensão paralela, né? Mas influenciam na nossa dimensão, no comportamento humano, desde que o ser humano dê essa abertura para ele, ofereça para ele matéria-prima. Né? Ele só pode tocar na sua vida mediante uma legalidade. Né? A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Então você tem que dar uma legalidade, você tem que vibrar na mesma frequência que ele, na mesma ressonância que ele, na mesma frequência do mal. Né? Então você é uma pessoa rancorosa, amargura, raiva, vingança, você está vibrando uma frequência, aí você só atrai coisa ruim mesmo. Mas, por exemplo, assim, quando a gente fala em magia, que nem assim, tem muita coisa de magia, que nem você fala, eu aprendi a fazer magia, aí, por exemplo, pegando esse gancho que você está falando, aí você faz uma magia para a pessoa. Se a pessoa tiver alguma frequência baixa ou alguma coisa do jeito que você falou, pega nela. Mas se a gente colocar aí as coisas, os pecados, uma avareza, não sei o que, pô, tudo vai pegar, porque ninguém é 100%. Não, ninguém é perfeito. Perfeito. Mas você busca a perfeição, você busca o acerto. Quer dizer, não é aquela pessoa que se conforma com o erro, né? Eu tenho amargura e guardo a amargura mesmo, né? Aí você vai ter um câncer, não sabe por quê, né? Sim. Então, você é uma pessoa egoísta e é egoísta. Você pode ter muita coisa, você não divide, você não partilha com ninguém. Você não dá um copo d'água para quem necessita, né? Então, isso aí realmente torna você um alvo fácil, né? As pessoas que fazem mais o bem, as pessoas que têm mais fé, as pessoas que têm um amor maior por próximo, ajuda, são as pessoas mais protegidas? Com toda certeza. Isso eu posso expandir esse leque. Eu posso falar da Madre Teresa. É uma pessoa do bem, uma pessoa boa, não fez mal para ninguém, só ajudou. Você acha que o diabo tem alguma autoridade para tocar numa pessoa daquela? Chico Xavier. Uma pessoa boa, iluminada, uma pessoa que está aí para servir as pessoas. O Chico Xavier não ficou rico. Ele poderia ter ficado bilionário, podia ser um João de Deus da vida aí. Né? Mas não, sabe? O cara foi uma humildade, uma simplicidade incrível e tantos outros, né? Que você vê pelo mundo todo aí. Né? Então tem muitas pessoas boas, né? Então a gente coloca Deus numa caixinha dentro de um estereótipo, né? Que Deus tem que ser esse Deus, né? Mas se você tem um livro que eu indico para os meus seguidores, leitores, que é Fator Melquisedeque, que mostra... Qual, desculpa? Fator Melquisedeque, que mostra assim a presença de Deus em várias culturas, apenas de forma diferente do que a gente tem a leitura. Porque seria muita soberba nossa, né? Acha que tem 5 Deus. Pois é. Porque se você parar para pensar, partindo da premissa da espinha dorsal principal, Jesus veio e estabelece o cristianismo. Aí os apóstolos começam a pregar, fundam as comunidades e tal. Durante 300 anos eles viveram de boa, cristianismo. Um ajudava o outro, não tinha dízimo, não tinha trízimo, não tinha venda da cueca de Sansão, não tinha nada disso. Né? Não tinha palhaçada nenhuma. Aí Constantino estabelece, vou absorver o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí tem o Edito de Milão em 313, o Concílio de Nicéia em 325 na Turquia. Ele forma o cânon, forma a Bíblia. E aí o sistema cristão romano virou a Igreja Católica Apostólica Romana e absorveu a cultura romana, entrou sincretismo, então eles eram politeístas. Então começou a ter as imagens de santo, mártir, uma série de coisas. Tanto é que isso causou depois a cisma. Houve uma divisão da própria Igreja Católica. Teve a Igreja Protestante, Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Vai para o Oriente. Mais à frente, em 1517, em 31 de outubro de 1517, vem Martim Lutero e faz a Reforma Protestante. Aí, tecnicamente, tinha que haver católicos e protestantes, né? Católicos adoram os santos, então não pode. Vem de indulgência, toda aquela coisa, e o protestante. Só que o protestantismo se dividiu de novo. Hoje tem batista, metodista, presbiteriano, pentecostal, avivado, sem avivado. Quer dizer, houve um monte de divisão de novo, né? E essa divisão, você fraciona o poder, né? Casa dividida não prevalece, a Bíblia fala. Então, era uma estratégia que Napoleão utilizava. Vamos derrotar um exército, você divide em flancos, né? Você fraciona o poder, fica mais fácil de você destruir. Então hoje tem muita divisão. No céu não vai ter isso. Então não vai ter ala da Assembleia, ala avivada, está todo mundo junto, né? É um só corpo, sem essa coisa. Então Deus ele se manifesta em várias culturas, eu vejo. Eu não posso dizer que o meu Deus é mais Deus do que Alá, que o Deus muçulmano, né? Então, será que não é o mesmo Deus com nomes diferentes?
Na antiguidade, na Babilônia, eles tinham um deus chamado Marduk, que era o criador de todas as coisas. Será que não era o Marduk? Né? O Enlil para os sumérios, o Assur para a Síria, né? O Asuramastra para os seguidores de Zoroastro. Então, ao longo da história, você vê, a gente vai dizer que o indiano que cresceu aprendendo naquele sistema politeísta, adorando Shiva, Ganesh e tudo, ele vai para o inferno, quer dizer, ele nunca teve um contato, uma experiência com esse Deus cristão. Aí Deus é tão cruel assim que vai mandar o cara para o inferno. Deus é amor. Então, essa é uma das principais barreiras que hoje eu enfrento dentro do cristianismo, dentro das igrejas, né? Quando você tenta explicar para as pessoas que o amor de Deus é maior, que acolhe, que não condena, né? que não aponta o dedo, ele estende a mão, né? Porque quem julga é Deus. A Bíblia não dá chancela nenhuma para julgar ninguém. Eu não tenho autoridade, legitimidade para dizer se você vai para o céu, se vai para o inferno, né? Não tem essa autoridade, né? E eu vejo hoje muitos cristãos sendo pequenos deuses. Entrou neles a síndrome de Lúcifer, né? Eles se acham pequenos demôniozinhos ali, querem ser como Deus. É o que fez Lúcifer cair, muitos cristãos estão indo na mesma onda, de ficar julgando todo mundo. Então a gente vê uma deteriorização aí. Mas tem remanescente fiel, tem pessoas firmes que, graças a Deus, estão abrindo os olhos aí, aprendendo, porque a coisa está funilando. Já temos o grande reset aí.